Pedro acordou sobressaltado com o som de batidas fortes na porta do apartamento. Seu coração acelerou quando viu Miguel, seu namorado secreto há 2 anos, pálido como um fantasma, entrando correndo. Eles sabem, Pedro. Minha família descobriu tudo, gritou Miguel, jogando o celular no sofá, onde uma mensagem de texto de seu pai piscava: você é uma vergonha. Nunca mais volte para casa. Aquela confissão acidental, feita durante uma briga familiar, não só expulsou Miguel de sua vida antiga, mas inesperadamente o libertou para assumir quem era, enquanto Pedro, ainda escondido, sentia o peso do segredo dobrar sobre si mesmo. Naquela manhã chuvosa em Lisboa, Pedro não conseguia processar as palavras de Miguel. Eles se conheceram na universidade, em uma aula de literatura portuguesa, onde Miguel, com seu carisma natural, defendia passionately os direitos humanos em debates acalorados. Pedro, mais reservado, filho de uma família conservadora de Porto, admirava aquela ousadia que ele mesmo nunca teve. Aos poucos, conversas inocentes viraram noites de confidências, e o primeiro beijo veio em um passeio pelo Tejo, escondido das multidões turísticas. Mas agora, com Miguel expulso de casa, Pedro via o abismo se abrir. Miguel sentou-se no chão, as mãos tremendo. Eu não aguentei mais as mentiras, Pedro. Meu pai me pressionava para casar com a filha de um amigo dele, e eu explodi. Disse que amo um homem, que é você. Pedro sentiu um frio na espinha. Sua própria família, católica devota, via a homossexualidade como um pecado imperdoável. Ele imaginava o rosto de sua mãe, Dona Maria, que sempre o elogiava por ser o filho perfeito, sem namoradas escandalosas, focado na carreira de advogado. Como ele poderia contar? E agora? O que você vai fazer? Perguntou Pedro, tentando manter a voz firme. Miguel ergueu os olhos, cheios de determinação misturada à dor. Vou lutar. Não posso voltar atrás. Mas e você? Quando vai contar para os seus? Pedro desviou o olhar, sentindo a culpa apertar o peito. Ele havia prometido a si mesmo que um dia seria honesto, mas o medo de perder tudo, o emprego na firma conservadora, o apoio financeiro dos pais, o status na sociedade, o paralisava. Naquele momento, decidiu ajudar Miguel primeiro, arrumou uma mala com roupas e documentos, e ligou para um amigo que tinha um quarto vago em Alfama. Fique aí por enquanto. Vamos resolver isso juntos. Enquanto dirigia para o trabalho, Pedro repensava sua vida dupla. De dia, era o advogado impecável, defendendo casos de direito familiar irónicos, onde ajudava casais heterossexuais a navegar divórcios. De noite, encontrava Miguel em bares discretos de bairro alto, onde a comunidade LGBT se reunia em sombras. Mas a notícia sobre Miguel se espalhava rápido. No escritório, ouviu cochichos, ouvi que o filho dos Oliveira foi deserdado por ser gay. Que tragédia para uma família respeitável. Pedro fingiu indiferença, mas dentro dele, uma tempestade rugia. À noite, no apartamento de Pedro, eles discutiram o futuro. Miguel, agora desempregado, seu pai cortara os contatos profissionais, planejava procurar trabalho em ONGs de direitos LGBT. Eu me sinto livre, Pedro. Pela primeira vez, não tenho que fingir. Pedro invejava aquela coragem. Ele próprio havia recusado promoções para evitar escrutínio pessoal. E se eu contar para minha família? Eles me matam, murmurou Pedro. Miguel o abraçou. Não te pressiono, mas viver assim nos destrói aos poucos. Dias depois, a pressão aumentou. A irmã de Miguel, Ana, ligou chorando: volte para casa, por favor. Mamãe está doente de tristeza. Miguel recusou. Ela me aceita como sou ou não me tem. Pedro viu o custo. Miguel perdia laços familiares, mas ganhava autenticidade. Inspirado, Pedro marcou um jantar com seus pais em Porto para o fim de semana. No trem, ensaiava as palavras: eu amo um homem. Mas ao chegar, viu o pai, Sr. João, mais frágil, falando de herança e continuidade da família. Pedro engoliu as palavras, traindo a si mesmo mais uma vez. A traição veio de onde menos esperavam. Um colega de trabalho de Pedro, invejoso de sua ascensão, descobriu fotos antigas em redes sociais e as enviou anonimamente para Dona Maria. Ela ligou histérica: é verdade. Você e esse homem. Pedro negou, mas a semente da dúvida foi plantada. Miguel, ao saber, confrontou: você mentiu de novo. Quando vai escolher a nós? Pedro, dividido, prometeu contar tudo no próximo encontro familiar. Mas o medo o consumia, perderia o emprego. A família.
A sociedade portuguesa, ainda marcada por tradições católicas, o julgaria. O confronto familiar explodiu no domingo seguinte, na casa antiga de Porto, com azulejos desbotados e cheiro de bacalhau assando. Dona Maria, com olhos vermelhos, mostrou as fotos impressas. Pedro e Miguel em um abraço inocente em uma festa. Explique isso, filho, exigiu ela, voz trêmula. Senhor João, ao lado, cruzava os braços, rosto endurecido. Pedro, coração batendo forte, finalmente confessou: sim, mãe. Eu sou gay. Miguel é meu namorado. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado pelo choro de Dona Maria. Como você pôde nos envergonhar assim? O que os vizinhos vão dizer? Senhor João levantou-se abruptamente, batendo na mesa. Você não é mais meu filho. Saia daqui. Pedro sentiu o mundo desabar. Ele havia imaginado rejeição, mas não essa frieza imediata. Pegou o casaco e saiu, as pernas fracas. No trem de volta a Lisboa, ligou para Miguel: eles me expulsaram. Como você. Miguel o encontrou na estação, abraçando-o forte: agora somos livres juntos. Mas Pedro questionava: liberdade a que preço? Sem apoio familiar, como sobreviveriam? Nos dias seguintes, a realidade bateu forte. Pedro foi demitido da firma, com a desculpa de reestruturação, mas ele sabia a verdade: o sócio principal, católico fervoroso, não tolerava escândalos. Miguel, ainda procurando emprego, vendia artesanato nas ruas de Chiado para pagar o aluguel. Eles se mudaram para um apartamento minúsculo em Moraria, onde o barulho constante de fado ecoava suas dores. Pedro, outrora confiante, agora duvidava de cada decisão. E se eu tivesse ficado calado? Teria uma vida confortável. Miguel, mais resiliente, o incentivava: estamos construindo algo real, junte-se a mim na manifestação de amanhã. Era o dia do orgulho em Lisboa, e Miguel planejava falar publicamente sobre sua história. Pedro hesitou: e se me virem? Perco mais contatos. Mas vendo a determinação de Miguel, concordou. Na praça, sob bandeiras arco-íris, Pedro sentiu um vislumbre de pertencimento. Porém, uma foto deles no evento viralizou, e amigos antigos viraram as costas. A traição mais dolorosa veio de dentro. Ana, irmã de Miguel, secretamente contatou Pedro: convença Miguel a voltar. Papai está arrependido, mas só se ele cura isso. Pedro, tentado pela estabilidade, considerou. Em uma noite de discussão, confessou a Miguel sobre o contato. Você pensou em me trair por dinheiro, acusou Miguel, olhos cheios de mágoa. Pedro negou, mas a dúvida plantada abalou a relação. Eu sacrifiquei tudo por nós, e você hesita, disse Miguel, saindo porta afora. Pedro passou a noite sozinho, refletindo sobre suas escolhas. Ele havia trocado segurança por amor, mas o amor agora tremia. No dia seguinte, procurou terapia em uma ONG LGBT, onde ouviu histórias semelhantes: famílias divididas, vidas reconstruídas. Inspirado, decidiu lutar pelo emprego perdido, processando a firma por discriminação. O advogado que contratou, um veterano gay, o alertou: vai ser uma batalha longa, com exposição pública. Enquanto isso, Miguel enfrentava sua própria crise. Seu pai, adoecido, o procurou no hospital: filho, eu errei. Volte. Miguel, dividido, visitou: aceite-me como sou, ou adeus. O pai, chorando, prometeu tentar. Mas ao contar para Pedro, viu ciúme: e se você volta para eles e me deixa? A tensão cresceu, levando a brigas constantes. Pedro, estressado com o processo judicial, culpava Miguel por forçá-lo a sair do armário. Uma reviravolta veio quando Dona Maria ligou para Pedro: seu pai teve um infarto. Venha. Pedro correu para Porto, encontrando o pai fraco na cama. Me perdoe, filho. O medo me cegou. Mas a condição: deixe esse estilo de vida. Pedro recusou: é quem eu sou. Saiu magoado, mas com uma semente de esperança. De volta a Lisboa, reconciliou-se com Miguel: vamos enfrentar juntos. O processo judicial contra a firma ganhou tração, com a mídia portuguesa cobrindo o caso como exemplo de discriminação no trabalho. Pedro, agora porta-voz involuntário, dava entrevistas tensas: não pedi para ser herói, mas não vou me calar. Miguel o apoiava, mas o stress os distanciava. Noites viravam discussões sobre finanças: vendemos o carro? Perguntava Pedro. Miguel, trabalhando em uma cafeteria, respondia: sobrevivemos.
uma traição inesperada abalou tudo. Um amigo em comum, Tiago, que Pedro confiava, vazou detalhes íntimos para a imprensa sensacionalista. Pedro e Miguel, amor ou escândalo, lia a manchete. Pedro confrontou Tiago, por quê? Tiago admitiu, inveja. Você tem coragem que eu não tenho. A exposição trouxe ameaças anônimas, forçando-os a mudar de endereço. Pedro questionava, valeu a pena? Miguel, sentindo o peso, considerou voltar para a família. Talvez eu erre em forçar isso. Mas uma manifestação contra a homofobia em Braga os uniu novamente. Lá, Pedro falou pela primeira vez publicamente sobre sua jornada: perdi família, emprego, mas ganhei dignidade. A multidão aplaudiu, e uma oferta de emprego veio de uma ONG em Lisboa. Porém, o pai de Pedro piorou, e Dona Maria implorou: venha se despedir. No hospital, Sr. João, fraco, confessou: eu te amo, filho. Mas a igreja. Pedro interrompeu: a igreja não define amor. Saiu com o coração partido, mas resolvido. Miguel, ao saber, o consolou: você escolheu certo. A pressão social aumentou com boicotes a Miguel na cafeteria, clientes conservadores saindo ao reconhecê-lo. Somos párias, desabafou Miguel. Pedro, agora na ONG, ajudava outros jovens LGBT, encontrando propósito. Mas uma decisão moral os testou. Ana ofereceu dinheiro para sumirem. Miguel recusou, mas Pedro hesitou por um segundo, traindo a confiança novamente. Em uma noite chuvosa, a briga explodiu. Você sempre pensa em si primeiro, gritou Miguel. Pedro rebateu: eu sacrifiquei mais. Miguel saiu, passando a noite com amigos. Pedro, sozinho, refletiu sobre danos. Sua saúde mental deteriorava, com noites insones. No dia seguinte, procurou reconciliação, mas Miguel exigiu espaço. Enquanto isso, o julgamento se aproximava. Testemunhas depunham, ex-colegas confirmavam discriminação. Pedro, no banco, expôs vulnerabilidades: ser gay não me torna menos profissional. A vitória veio parcial, indenização, mas sem reintegração. Com o dinheiro, pagaram dívidas, mas o custo emocional era alto. Miguel retornou, mas mudado: precisamos de terapia de casal. Eles começaram sessões, desenterrando ressentimentos. O terapeuta questionava: o que cada um sacrificou? Pedro admitiu egoísmo, Miguel, impaciência. Lentamente, reconectavam. A reconciliação foi testada quando o pai de Miguel morreu. No funeral, em uma igreja de Lisboa, Miguel enfrentou olhares acusadores. Pedro acompanhou, apesar do risco. Ana os confrontou: vocês causaram isso. Miguel defendeu: não. O preconceito causou. Saíram mais unidos, mas com cicatrizes. Pedro recebeu uma carta de Dona Maria: pensei muito. Quero te ver. Encontraram-se em um café em Porto. Ela chorou: eu te criei para ser feliz, não para sofrer. Pedro explicou: ser gay é parte de mim. Ela prometeu tentar entender, marcando um almoço com Miguel. Foi tenso. Dona Maria fez perguntas desajeitadas, mas ouviu. Um passo pequeno, mas significativo. No trabalho, Pedro ascendia na ONG, liderando campanhas contra a discriminação. Miguel abriu uma pequena galeria de arte LGBT em Bairro Alto, expondo histórias visuais. Mas uma escolha controversa surgiu: um documentário sobre sua vida. Pedro aceitou, Miguel hesitou: mais exposição. Decidiram prosseguir, mas o filme trouxe críticas. Conservadores o chamavam de propagandistas. Uma traição final veio de dentro da comunidade. Um ativista rival acusou Miguel de explorar sua história para a fama. Miguel defendeu-se em uma assembleia: luto por todos nós. Ganhou apoio, mas perdeu amigos. Pedro o apoiou: juntos, superamos. Com o tempo, reconstruíram laços. Dona Maria visitou Lisboa, cozinhando para eles. Ainda rezo por você, disse ela, mas abraçou Miguel. Sr. João, antes de morrer, enviou uma mensagem: seja feliz. Pedro chorou, liberando anos de dor. Mas nem tudo era perfeito. Amigos os abandonavam por drama excessivo. Pedro questionava: pagamos caro demais. Miguel respondia: mas vivemos verdadeiramente. O clímax veio em uma conferência LGBT em Faro, onde Pedro e Miguel foram palestrantes. Compartilharam sua jornada, confissões, rejeições, reconciliações. A plateia,
emocionada, aplaudiu. Mas nos bastidores, uma discussão final. E se tivéssemos escolhido diferente? Perguntou Pedro. Miguel, não mudaríamos nada. De volta a Lisboa, adotaram um cão, simbolizando nova família. Dona Maria os visitava regularmente, participando de jantares ao quarto mas carinhosos. A sociedade mudava devagar, leis progrediam, mas preconceitos persistiam. Pedro, agora líder na ONG, via jovens inspirados por sua história. Anos depois, em um aniversário, refletiram. Miguel, perdemos muito, mas ganhamos mais. Pedro concordou, mas com uma dúvida: foi certo forçar a verdade tão cedo? A vida seguia, com altos e baixos. Eles casaram em uma cerimônia simples, com Dona Maria presente. A notícia espalhou, trazendo parabéns e ódios. Mas eles estavam resilientes. No final, Pedro escreveu um livro sobre sua jornada, questionando normas sociais. E você, leitor, acha que revelar a identidade sexual a qualquer custo é sempre a escolha certa, ou às vezes o silêncio protege mais do que liberta?